Olá, irmãos e irmãs na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero-vos falar de como é sentir Deus. E ontem Deus me fez recordar uma situação terrena e Ele disse que era semelhante a eu sentir Deus. Deus ontem estava-me a lembrar de uma vez uma pessoa disse-me: Sara, tens de vir ao estádio do Benfica ver a águia. Eu disse: mas eu já vi pela televisão. Não é a mesma coisa. A energia que se sente do público, aquelas pessoas todas a levantar e a descer, aquilo é uma sensação, é uma coisa que não dá para explicar se não for vivida. E assim é sentir Deus. Não dá para explicar se não for vivido, se não for sentido, se não for verdadeiro, senão o inimigo vem e a dúvida vem e tudo se esvanece e a fé desmaia, como dizem Apocalipse. E os homens desmaiarão pelas coisas que estão por vir. E é a fé dos homens que diminuirá. Tal é a grandeza da tribulação que cai em casa de cada um de nós. E Deus estava-me a dizer que nós temos que o experimentar. Como aqui as pessoas vão ao estádio, nós temos que ir a Deus. Nós temos que clamar por Deus. E ainda por cima é gratuito. É de graça. É com amor. Deus o fez por amor. Nos deu uma oportunidade. A um homem que cabe viver uma só vez e depois vem o julgamento. Porquê? Porque nós somos uma terça parte que não tomou decisão na guerra do céu. Há uma terça parte que continua com Deus, como todos este 100% desta criação foi de Deus. Uma terça parte rebelou-se contra Deus, foi Satanás e os seus anjos. Uma terça parte continua com Deus, que é Deus, Jesus e o seu exército de anjos. E nós, os seres humanos, somos uma terça parte que Deus nos deu o benefício da dúvida. Mesmo nós não o escolhendo, Ele deu-nos esta oportunidade. E nós temos que agarrar e temos que clamar por Ele. E Ele vai se fazer ouvir. E se for preciso, é bom que vamos para o deserto. E muitas vezes o inimigo virá. Porque neste mundo de mentiras, neste mundo de entretenimento o tempo todo, neste mundo onde agora o pecado está na palma das nossas mãos, porque Jesus veio mostrar que agora o reino já não é o pecado em si, na matéria, no físico, no terreno. Pior ainda que pecar no terreno é pecar espiritualmente, porque isso é o início do pecado que se vai revelar na realidade que nós vivemos aqui na Terra. A idolatria para Deus seria a adoração a outra coisa que não Deus. E o futebol é um Deus. É a razão de viver para muita gente. Muita gente vive para o futebol. Se não fosse o futebol, não fazia sentido. Se não fosse outra coisa qualquer, não fazia sentido. Se não fosse os jogos online, se não fosse o vício que aquela pessoa tem, se não fosse tanta coisa que substitui Deus, que Deus disse: aquele que não amar mais a mim do que ao seu pai, a sua mãe, ao seu filho, não é digno de mim. Quem amar mais o mundo não ama a Deus. E Deus permite que nós vivamos situações tristes, uma vida sem realizações, onde os objetivos não são atingidos. Porque Ele diz: isso é vazio. Então Ele faz-nos apanhar tanta desilusão,
que nós deixamos, eu falo por mim, eu deixei de amar o mundo. Eu idealizava uma coisa e assim, bom, é desta vez que eu vou conseguir. E nada. Eu fazia um projeto e não se realizava. Eu queria uma coisa e não se realizava. E então eu desisti. Eu vivia por viver. Porque o que eu tentava, o que eu achava que queria, que merecia, a mim nunca dava. Parece que aos outros era sempre... É a cobiça, possivelmente é a cobiça. Mas parece que as outras pessoas mereciam sempre mais do que eu, tinham sempre mais tempo para elas do que para mim. Quando era para mim não havia tempo. E então Deus permitiu que isso acontecesse para que eu não amasse o mundo e para que eu voltasse para Ele, porque se não fosse assim, Ele sabia que eu não voltaria para Ele. E a minha vida, em comparação à vida de muitas pessoas, eu não sofri nada. Pessoas que já perderam familiares, filhos, abortos que tiveram, violações, crimes, roubos em casa. Tanta coisa. Eu não sofri nada, mas foi o suficiente para mim para voltar para Deus. Não amar este mundo e ser resiliente com o eu não mereço, a vida é assim, então vou viver assim porque eu não tinha coragem, graças a Deus, de acabar com a vida, mas vivia por viver. E Deus permite, e Ele está a permitir na vida de muitas pessoas estas turbulências que se chama tribulação na vida das pessoas. E no final haverá o tempo da tribulação e o tempo da grande tribulação. E quem não se virá para Deus na tribulação vai ser ainda mais duro virar-se para Deus na grande tribulação. Porque os homens desmaiarão de terror, a fé desses homens vai, ou dessas pessoas, do ser humano, vai ser tão frágil que se nós agora não se virarmos para Deus, não virmos o agir de Deus, do reino de Deus, será difícil de nós termos esperança e acreditarmos, porque eu falo por mim, a religião afastou-me do que eu hoje vivo, Deus. Eu nunca vivi Deus como eu vivo agora. E possivelmente porque a forma como a minha família aprendeu a adorar Deus, com as lacunas que a Igreja Católica nos ensinou, a Bíblia mostra que adorar as estátuas e santos e fazer esse tipo de adorações, Deus abomina, então Ele afasta-se de nós. E isso não nos permite sentir Deus. E então Ele no fim, iria chamar um povo que não se tinha prostituído com mulheres, com igrejas. Então é mais fácil um ateísta ou uma pessoa triste com o mundo e com a vida se volte para Deus do que uma pessoa feliz no mundo. É mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Jesus estava a fazer milagres e mais milagres. E as pessoas viam, umas acreditavam, outras não, mas as que acreditavam diziam: este homem tem o poder de Deus nele. Porque se não fosse Deus, Jesus não conseguia fazer aquilo. E Jesus disse-lhes: pois bem, é chegado o reino de Deus a vós. Porquê? Então, mas como é que é chegado o reino de Deus àquelas pessoas? Elas não viram nada. Elas viram Jesus a fazer um milagre. Mas o que é que Jesus estava a ensinar ali? Que o reino de Deus é invisível. Mas não é por ser invisível que nós não vemos a mão de Deus a agir.
no nosso dia a dia. A mão de Deus a livrar-nos de um acidente, a curar-nos quando todos os médicos diziam que era impossível. Em todo o caso, mesmo que haja uma cura, mesmo que haja livramentos, a nossa salvação não é para este corpo. Do pó foste feito, ao pó voltarás. A salvação é para a nossa alma. E em Apocalipse fala que não negaram o nome de Jesus até à morte. Morte do corpo. Então isso poderá querer dizer que muitas das coisas que estamos a viver não nos vão fazer morrer na fé, mesmo que nos façam morrer na carne. Já estamos a presenciar leis a serem mudadas, porque no final o inimigo intentaria mudar tempos e lei, a lei de Deus. Então o que é que ele faz? Que as leis humanas façam com que nós cresçamos distantes de Deus. Vemos isso nas escolas, vemos isso em todo o lado, a ciência, que é a Organização Mundial de Saúde, serpente, que é salvadora da humanidade, e a ciência ajuda e faz os testes e pesquisa e altera e modifica. E nós vemos mesmo na própria educação os valores. Não se pode dar uma bofetada a uma criança. E Deus ensina que todos nós nascemos com o espírito instinto pecaminoso. Todos nós fomos crianças. E Deus diz que nascemos com espírito pecaminoso. Há que meter rédea curta. Há que impor limites. E não tenham medo de educar os filhos à vara, pois não os matarão. Pelo contrário, salvarão-lhes a alma. Livrarão a alma dos vossos filhos do inferno. Mas hoje nem uma bofetada se pode dar. E aí daquele que calhar grita em casa com o filho ou que se altere. Ok, Deus é mansidão, Deus é amor, Deus é paz, mas Deus mostra que se nós não fizermos em criança, mais tarde, pode ser tarde demais. Os apóstolos tiveram que entregar dois homens a Satanás. E a Bíblia diz que ao menos para que a alma deles se salve. Então Deus mostra na Bíblia que se nós não fizermos o nosso trabalho quando forem crianças, em adultos, vai ser Satanás que vai trabalhar na vida daquelas pessoas, e Deus permite para que os leve ao limite de uma saturação de castigo e punição e que não funciona, até que a pessoa possa dizer não, eu preciso de Deus. Estou cansada de mentiras, estou cansada de enganos, eu preciso de Deus. Então, tentemos fazer o nosso melhor nas nossas crianças, não afastem de mim as criancinhas. Então, não há idade para começar a falar de Deus, não há idade para começar a falar de quem nos criou. A nossa alma reconhece as palavras que estão na Bíblia. Ler a Bíblia dá alimento à nossa alma. É como tomar a vitamina D. Nós não vemos o que faz ao nosso corpo, mas aparentemente faz muito bem e até previne doenças. A Bíblia faz muito bem à nossa alma, mas nós também não vemos. Vamos ler a Bíblia. Abra uma página e que Deus a guie, que Deus nos guie e que nos ensine. Entrego-vos esta palavra. Em nome de Jesus, sintam-se abençoados. Amém.